Oi, gente, então, de novo aqui para falar de. Bom, vou falar da primeira coisa, é que ontem eu gravei um vídeo e no vídeo que eu fiz, tava falando do Saulo, que depois se tornou apóstolo Paulo. Ele estava indo para a cidade de Damasco, na Síria, tá? Esse é o primeiro adendo. O segundo adendo é o seguinte, e ele tinha cidadania romana. Acho que o pai dele tinha dinheiro e tal, a família dele tinha posses, e ele conseguiu a cidadania romana. A cidadania romana era legal porque era um privilégio e tal, porque era o seguinte, lá em Roma, lá no Império Romano, o cidadão romano, ou que tinha cidadania, né, a pessoa que tinha cidadania lá, é, se acontecesse alguma coisa com ele, ou fizesse um crime lá, ele podia ser julgado pelo imperador, ele não ia ser açoitado, e também a condenação dele não incluía a crucificação. Então ele tinha esses três direitos lá. E a segunda coisa é da obra que eu estava falando ontem, do John Milton, chama Lost Paradise, Paraíso Perdido. É a obra-prima dele lá, são divididos em contos, poemas, né? São divididos em cantos, aliás. São 10 cantos, e depois teve uma revisão, passou para 12 lá, o cara fez uma revisão. Mas é uma obra-prima genial. Que fala justamente quando Lúcifer caiu lá do céu e tal. E eu disse uma coisa, que eu vou fazer uma retificação aqui. Ah, a discórdia a discordância entre o Lúcifer e Deus, é, em primeiro lugar, eu falei que era porque ele queria fazer o homem pecar e tal. Na verdade, tem que consertar isso e falar também, mas a principal causa foi que Deus apresentou o Filho dele, Jesus, e disse que os anjos deveriam adorá-lo, deveriam servi-lo. E isso foi demais para Lúcifer, ele não aceitou, ele era muito orgulhoso. E, e ele falou, não aceito, chamou os outros lá, e o que ocorreu foi o conflito no céu, porque ele não quis se servir a Jesus. Isso resultou na queda dele lá do céu. Ok? Dito isso, vamos lá. Vocês viram o que aconteceu na Itália, lá em Milão, que o prefeito da cidade teve que ir a público falar que tinha errado, dizer que cometeu um erro de julgamento lá em fevereiro, quando decretou que o fim do isolamento social. É, e botou todo mundo para trabalhar de novo, né? E isso em fevereiro. Eles tinham mais ou menos aqui poucos ainda casos lá. E eles pensaram, vamos botar o povo, vamos voltar ao trabalho, fazer a economia girar e tal, que Milão não podia parar, então. Pois é, o que foi que aconteceu? O óbvio, né? O óbvio. Um mês depois, o troço se controlou totalmente, virou o pandemônio que eu citei ontem, né? O sistema deles ficou abarrotado e não conseguiam dar atendimento para as pessoas, para os novos casos, e foram crescendo, 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 e não tinha suporte para as pessoas, não tem suporte para as pessoas contaminadas, né? Que chegam aos dezenas de milhares de pessoas precisando de atendimento. Um caos, né? Um caos total. Resultado, gente morrendo lá sem socorro. Por quê? A resposta é simples, né, gente? A resposta é bem óbvia e a gente tem que falar muito.
fizeram pouco caso da doença, do Covid-19, menosprezaram. Eu respeito. Não, não é gripezinha, não é resfriadozinho. Quem disse isso é um irresponsável, idiota e genocida. É um criminoso, tá? Detalhe, quem publicou o vídeo primeiro foi o tal de Matteo Salvini. Não sei se você lembra dele, se ele concorreu lá à presidência lá da Itália. E é um outro doido de extrema direita lá, ou seja, ele é igualzinho o Bolsonaro, igualzinho o Jair Bolsonaro. Aqui, tá para pau com ele, tá? E esse povo não tá nem aí, esse pessoal não tá nem aí pro povo, os trabalhadores. Eles querem agradar o Deus mercado deles lá. As pessoas que se lixem. Problema delas, se ficarem doentes. Tá? E que morram sem atendimento médico. É. E eles não se preocupam. Porque eles sabem que eles têm UTI, têm atendimento, têm à disposição deles respiradores, médicos, enfermeiras, né? Remédios para cuidarem da doença. Tá? Os mais pobres não têm. A classe baixa não tem isso. E mesmo a classe média ou alta, quando tiver o surto, uma enxurrada de casos, não vai conseguir, o sistema não vai conseguir atender a toda essa demanda. Não tem como. Então, por isso, vocês têm que se protegerem. Usa luva, usa máscara, se for sair, faça a higienização, lava as mãos, rosto, toma um banho. Evite ir para uma aglomeração de grupos, e ficar muito perto das pessoas, para não se contaminar e nem contaminar as outras pessoas. É uma atitude de responsabilidade pessoal e social. Falar em social, eu vi agora mesmo, agorinha, uma ação muito bonita do pessoal se organizando e fazendo distribuição de quentinhas para os necessitados. Né? Estão vendo que é ação bacana. Deveria ser implementada cotidianamente. Tá? Concordam? Bom, no mais é isso aí. Boa sexta. Muita paz, muita saúde, muito amor para todos e todas.